Sentemos um instante. Queridos irmãos e irmãs, estamos ainda meditando os textos que vão relatando o acontecimento da ressurreição e também ao mesmo tempo vão nos mostrando a dificuldade que os apóstolos têm de entender e de reconhecer Jesus. Vimos hoje que diz que os discípulos estavam indo para Emaús, né? Conversando sobre tudo aquilo que havia acontecido com Jesus. Ou seja, eles estavam falando da morte de Jesus, daquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa, né? E foi exatamente nesse contexto, enquanto eles discutiam, conversavam, com tristeza no coração, desânimo, né? Que Jesus se aproxima e caminha com eles, né? Eles, porém, diz o texto, estavam como que cegos e não reconheceram que Jesus, o ressuscitado, estava ali com eles. E Jesus pergunta, né? Talvez para provocar, suscitar, despertar neles a fé adormecida, né? Pergunta a eles como quem não soubesse, diz, o que vocês estão conversando? Qual é o assunto que vocês estão falando? E eles com o rosto triste dizem, és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus pergunta o que foi que aconteceu e eles revelam, né, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um grande profeta. Então veja, eles ainda têm uma imagem de Jesus como um profeta. Jesus não é um profeta. Jesus é Deus. Jesus é o Messias que todos esperavam, né? E veja aqui, foi um grande profeta em palavras e obras, diante de Deus e do povo. Nossos sumos sacerdotes entregaram, nós esperávamos que ele fosse fazer tantas coisas, né? Então aqui revela uma tristeza, como quem esperava, mas não espera mais. Nós não podemos esquecer nunca que na cabeça dos apóstolos, mas não só dos apóstolos, de todo o povo, eles nunca imaginaram que o Messias passaria pela morte. Eles haviam idealizado o Messias que o povo esperava, era um Messias que deveria triunfar, inclusive causando a morte e não sofrendo a morte. Eles tinham a imagem de um Messias guerreiro, que ia assumir todas as dores do povo, e inclusive iria se apresentar com força e poder. Jesus se apresenta de outra forma, não é um guerreiro, ele tem força e poder, mas ele não se impõe pela força e poder, ele não deseja que o inimigo morra, como eles gostariam que fosse, e como esperavam que o Messias fosse. Antes, o que ele deseja é que o inimigo volte a fazer a paz com a pessoa. Ele vai dizer, eu não vim para matar ninguém, eu vim para dar a vida. Eu não vim para condenar os pecadores, eu vim para chamá-los, para que eles se arrependam. Não me alegro com a dor, o sofrimento, nem a morte de ninguém. Então, tudo isso que Jesus fala na cabeça deles, então o Messias não é esse, deve ser outro. Porque o Messias, quando vier, ele vai. Então esse pensamento, toda ainda essa imagem desse Messias triunfante, um guerreiro, ainda está muito presente no coração dos apóstolos. Por isso que eles têm dificuldade. Veja, o ressuscitado caminha com eles, e eles
Foi preciso que Jesus citasse novamente todas as Escrituras, relembrasse como um professor em sala de aula, repete a matéria para o aluno. Já falou daquela matéria várias vezes, mas tem que repetir, senão ele não aprende, né? Jesus cita toda a Escritura, tudo que ele já havia falado para eles, que o Messias deveria sofrer, que passaria pela morte, que seria desprezado, que seria humilhado, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Jesus falou, mas eles não entenderam, porque, repito, eles haviam pintado um Messias diferente. Então Jesus, é claro que depois essa visão vai ser purificada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, for derramado sobre eles, a inteligência, a mente e o coração vai se abrir. Ajudados pelo Espírito de Deus, eles vão entender tudo aquilo que ainda não entendem. Assim como hoje foi preciso que Jesus citasse todos os profetas, as Escrituras que falavam sobre o Messias, sobre tudo aquilo que ia passar com ele, daí que eles, assim também no dia que eles vão receber o Espírito Santo, graças à ajuda de Deus, do alto, eles vão entender tudo aquilo que ainda não entendem, e vão dar a vida por Jesus. E no final do texto diz, depois que Jesus começa a dialogar com eles, no partir o pão, quando Jesus cita as Escrituras, ele sente que o coração deles bate diferente, até diz, não ardia nosso coração, quando ele falava das Escrituras conosco, e Jesus desaparece na frente deles. Aí eles entende que de fato é Jesus, e depois as mulheres também vão falar que também Jesus já apareceu várias vezes, não é a primeira vez que Jesus aparece, mas eles ainda estão num contexto de medo, de insegurança, têm dificuldade de entender, estão na dúvida, desanimados, e precisou Jesus nutrir a fé deles. Então nós somos uma igreja que somos convidados a viver sempre pela luz do Cristo ressuscitado. Diante das dúvidas que o mundo nos apresenta, nós devemos sempre olhar para o Cristo ressuscitado. Ele é o caminho, é a luz que veio ao mundo para iluminar e para nos tirar das trevas. Por isso é importante que a nossa vida esteja sempre iluminada pela luz de Deus. Quanto mais distante da luz, mais as trevas que nos rodeiam. Para a gente compreender os desígnios de Deus e as coisas de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus. Se nós vivermos fugindo de Deus, nós não vamos entender as coisas de Deus. Quanto mais distante de Deus o nosso coração estiver, mais difícil será aceitar Deus na nossa vida. Por isso a importância da missa, como nós aqui, por isso é importante a gente se alimentar da Sagrada Escritura, da mesa do pão, da mesa da palavra, a vida de igreja, a vida de comunidade. Tudo isso nos ajuda a formar um juízo de Deus, vai formando a nossa fé, uma fé madura, uma fé que não se deixa levar pelo medo, pela incerteza, insegurança e os diz que do mundo, Porque o mundo aí fora semeia dúvida no coração, faz de tudo para nos afastar de Deus. Esse é o papel do inimigo. O inimigo faz isso, começa pela família, afastando os filhos da igreja, jogando pai contra filho e filho contra pai, o casamento, começa a colocar, vai semeando dúvidas, e vai te afastando
vai nos afastando de Deus e das coisas de Deus, que daí é mais fácil nos dominar. Quanto mais distante de Deus, mais próximo dele. Por isso que o Cristo ressuscitado seja luz para iluminar nossos passos, nossas famílias, as crianças. Você que é pai e mãe tem uma missão muito grande. Não espere o mundo catequizar teu filho, porque ele não vai fazer isso. Quem deve falar das coisas de Deus para o teu filho é você. Até mais que o padre, viu? Quem convive com o filho 24 horas por dia não é o padre. É o pai e a mãe. Por isso que o padre sempre fala que o primeiro catequista, o primeiro padre, o primeiro pároco, o primeiro papa, o primeiro bispo é o pai e a mãe. Se a criança não recebe em casa a educação moral religiosa, se o pai e a mãe não apresentam a ele Deus, não vai ser o mundo que vai fazer isso. Nem a escola. Nem a igreja, porque nem na igreja ele vai. Porque nem na igreja ele vai. Se ele não trouxe de casa, do berço, né? E aqui vai o testemunho também do pai e da mãe, né? Como é que você vai evangelizar, vai apresentar o Cristo, se nem você acredita nele? Então que os nossos corações possam estar abertos para acolher Jesus Cristo ressuscitado, luz da vida, que Ele continue iluminando a cada um de nós, nossa igreja, nossas pastorais, nossos movimentos, nossas famílias, e nós possamos sempre caminhar sobre a luz do ressuscitado. Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele caminha com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.